Bem, bom dia a todos e a todas, né? Eu sou a professora Gisele Craveiro, coordenadora do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação, um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, e hoje nós estamos aqui para a apresentação do trabalho de doutorado de Carla Aragão, cujo eu tenho a enorme honra de dividir a orientação com o professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, que também está aqui presente. Carla, eu gostaria que você, então, se apresentasse, falasse um pouco do tema da conversa de hoje, né, e expusesse o seu material aí ao longo dos próximos 30 minutos. Depois a gente segue para uma conversa, um debate. Obrigada, bom dia. Só estou vendo que talvez Karina você não conheça, Gisele. Ela é professora lá do JEC também. Bem, bom dia a todo mundo. Eu, antes de seguir com o trabalho, eu quero aproveitar esse momento para dizer que é muito importante que a gente sempre tenha em mente que quase 350 mil pessoas morreram no nosso país por absurdos que têm acontecido. Eu acho que a gente não pode jamais naturalizar isso. E eu acho que qualquer espaço de difusão de conhecimento público, como é a universidade pública, que a gente deve trabalhar sempre a serviço, por mais que pareça que o nosso trabalho não está diretamente atrelado com essa questão, no fundo sempre está, né? Porque a ciência aberta, que eu particularmente defendo, né? O trabalho do intelectual público, e não é à toa que tenho aqui dois grandes representantes deste tipo de trabalho, que é Gisele e Nelson. Assim, é um prazer imenso, eu agradeço profundamente todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos, e não só com vocês dois, mas com os nossos parceiros de grupos de pesquisa, o JEC e o Colab. Então, acho que já fica um pouco de cara aí que eu sou uma ativista, sim, eu sou uma pesquisadora ativista, sempre fui e continuarei sendo, não desatrelo o trabalho acadêmico dessa necessidade da gente, no mínimo, comunicar o que a gente faz dentro da academia, mas mais do que comunicar, transformar a sociedade através daquilo que a gente desenvolve de conhecimento, né? E, bem, eu sou mãe pesquisadora, de formação original jornalista, mestrado na área de gestão pública, gestão e desenvolvimento social, e sou uma pedagoga em formação, fazendo doutorado em educação, mas estou também cursando graduação em pedagogia, porque sou apaixonada pela área de educação, e já há muitos anos, mesmo dentro do jornalismo, venho tentando fazer esse hub aí entre educação, comunicação e tecnologia, que é a minhas três grandes áreas de interesse. Mas este trabalho de pesquisa doutoral, que eu vou apresentar em que status ele está para vocês, ele tem um foco na contribuição na área de educação. Eu acho que isso é bem claro. Eu sou um pouco essa equipe aqui dentro do nosso subgrupo, né, inovações tecnocívicas, dentro do Colab, é bem híbrida, né, temos pessoas com diversas formações, e eu venho um pouco aí com o pezinho da educação, da minha cota de contribuição aos estudos que se desenvolvem tanto no JEC quanto no Colab. Vou aqui colocar a projeção. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Está chegando, Carla. Tá. Agora sim, para mim, pelo menos. Bem, o título temporário, né, aí do projeto, da tese que está em desenvolvimento, é Monitoramento Participativo mediado por Tecnologia Digital Cívica como prática pedagógica na educação fiscal. Aqui, enfim, já apresentamos Nelson e Gisele aí como orientador e co-orientadora do trabalho. A tese, ela abre com a introdução em que eu trago uma contextualização, né, que tem início com recapitular um pouco o processo de redemocratização tão recente no Brasil, e junto com ele, a ampliação dos mecanismos de participação. E ao recuperar esses novos dispositivos, né, para tentativa de ampliação da participação em nosso país,
eu me deparo com essa questão de que a gente ainda tem uma baixa participação, né? A gente tem uma inexperiência democrática, que é uma herança dessa estrutura colonizatória. Então, vocês vão ver aí que essa contextualização dialoga aí com vários autores, como Avrit, Santos, Baqueiro, Prat, Freire. E aí, a partir desse desenho do status de como anda a democracia em nosso país, né, e que dispositivos nós temos, eu apresento um pouco desses caminhos das inovações tecnocívicas que chegam, né, que se ampliam com as tecnologias digitais. Então, para isso, tem um trabalho muito interessante de tese do IRA, que é do MIT, em que ele vai recuperar e tratar sobre essas tecnologias cívicas, né, que eu estou chamando na tese de tecnologias digitais cívicas. Eu optei chamar assim porque é ainda uma terminologia, civic techs, né, são pouco conhecidas na literatura. Então, acho que quando eu chamo de tecnologia digital, eu alcanço um determinado público e alcanço também aquelas pessoas que, às vezes, também têm uma construção dentro dessa palavra do cívico, né, que nosso país vem muito atrelado a alguns outros temas, como a própria ditadura, de recuperar a importância desse conceito do civismo, né, da educação cívica, enfim, da emancipação para a atuação cívica. Então, essas inovações tecnocívicas, elas vêm possibilitando, mais uma vez, através das tecnologias, essa ampliação dos processos de participação, ainda que o Estado sempre se mantenha resistente. Dagnino vai falar isso muito bem, de como é difícil para o Estado compartilhar o poder, ainda que a gente tenha sempre ali as forças opostas, né? A gente tem, por outro lado, um processo de pressão para ampliação do governo aberto, para, enfim, ampliação dos processos de transparência, a própria lei de acesso à informação, entre outras leis que a gente tem no país, vem fazendo esse movimento, né, para que a gente tenha mais transparência, para que a gente possa combater a corrupção, para que a participação se amplie. Mas, por outro, assim, o que a gente tem, de fato, são dados ainda bem alarmantes, né? É um país que tem um índice de percepção da corrupção, no índice de percepção da corrupção está em 94º lugar, e são 180 posições, e estamos atrás de quase uma centena de países, né? Um estudo interessante feito por Caldas e Pereira mostra também um desconhecimento absurdo da população brasileira sobre os órgãos de controle, né? Os órgãos que são importantes para fortalecimento da cultura democrática. E um outro dado relevante é que 34% dos brasileiros consideram a democracia, apenas 34% dos brasileiros consideram a democracia preferível a qualquer outra forma de governo. Nessa pesquisa do Latino Barômetro, a gente encontra, assim, os brasileiros falando que tanto faz o regime de governo, né? Eu não estou vendo vocês, e meu celular tocou, fiquei até com medo de ter caído. Caí? Não, tá tudo bem. Não, né? Então tá, desculpa. Voltei aqui para a apresentação, né? Pronto. Então, ainda na contextualização, que é o capítulo de introdução da tese, eu vou estabelecendo o link, então, de que cidadão, de que cidadania estamos falando na contemporaneidade, quando a gente tem uma democracia atravessada pelas tecnologias digitais, né? E encontramos aí diversos autores, um deles até o professor Dantas, que estava ontem numa reunião conosco, que vão falar dessa necessidade de a gente formar esse cidadão. Paulo Freire também vai trazer isso, o Canives vai trazer isso. É possível formar, é possível e necessário formar. Não nascemos cidadãos, não é uma dádiva, né? Então, se vai falar, né, em saberes, conhecimentos, experiências, processos, competências que podem ser desenvolvidas para que a gente atue dessa forma. E tem um estudo interessante de Venera, que ela vai fazer uma espécie de estado da arte, de como é que a educação para a cidadania está colocada nos documentos oficiais, né? Aí a começar pela própria Constituição, em que fica claro o papel da educação nesse processo de formação. E aí da educação, não só apenas a educação formal, a educação de um modo mais abrangente, mas quando você vai para a LDB e para os parâmetros curriculares, isso está posto como uma questão que dialoga com os objetivos da educação, né, que é formar para a cidadania, para o exercício cidadão. Até então, a gente não está falando de algo novo, né? Na década de 60, a pedagogia crítica, a educação crítica vai trazer isso
forte, não só Paulo Freire, mas John Dewey, Giraud, entre outros autores, alguns de forma ainda mais radical, como o próprio Illich, que já vai falar aí já do processo de desescolarização, porque a escola não seria capaz de formar esse cidadão emancipado, mas independente dessas gradações de como isso é expresso, a gente já tem uma linha ampla de pesquisa que vai falar da educação como esse espaço de formação para a cidadania, né? Há um trecho em que Freire até fala, né, a experiência e o conhecimento da coisa pública, né, como uma construção que a gente precisa propiciar dentro da escola. E aí Moreira traz algo que eu acho bem interessante, que ele diz, né, a escola deve exercitar os processos de emancipação individual e coletiva, estimulando e possibilitando a intervenção no mundo a partir de um sonho ético-político da superação da realidade injusta. Então, assim, depois desse processo aí que eu vou fazendo de contextualização, quais são as inquietações que vão aparecendo aí? De fato, como é que isso está acontecendo dentro da escola? E aí, óbvio que isso é abrangente demais. E no que é que eu me deparo no processo de investigação? Que há uma polissemia imensa, assim, são muitos os conceitos dentro do campo educacional, alguns que não estão tão próximas do campo educacional, mas que vão falar sobre essa educação para a cidadania, para a participação, para a emancipação. A gente tem um campo da educação em direitos humanos, a educação tributária, que é diferente da educação financeira, já vai falar um pouco disso, desse sujeito, né, desse cidadão que precisa reconhecer o Estado, que, né, inicialmente veio muito forte a educação tributária com essa questão de pague o tributo, entenda para que ele serve, pague o imposto, mas você tem ali também imbuído esse conceito de que você é cidadão se você paga imposto, né? Os direitos humanos faz com que você entenda quais são os seus direitos, qual é o direito do outro, né? Tem todo um conceito também dentro da educação política, educação para a democracia. Então, na introdução, eu rapidamente pincelo essa questão da polissemia, mas esse vai ser um dos meus capítulos da tese, um dos capítulos da tese que já está escrito, né, que eu coloquei o título lá de Educação Cidadã, e eu vou apresentando esses conceitos até chegar em dois deles que vão ser caros para o processo de desenvolvimento do trabalho, que é o conceito de educação cívica, e aí eu vou perceber que tanto na literatura de língua espanhola quanto castelhano, né, e no inglês, são conceitos firmes, né, assim, que eles estão assentados, e aí no Brasil a gente vai enxergar alguns movimentos também da educação cívica, o próprio professor Dantas, que eu citei aqui há pouco, é um desses, ele vai tratar desse conceito, mas o que seria educação cívica? Né? Ela se apresenta justamente como esta educação que busca preparar o cidadão, aí tem alguns conceitos, né, de Pereira, de Levinson, de quem mais está por aqui, Zuckerman, que vai falar dessa educação que promove a participação política, né, e aí político não é partidário, não é político de sujeito dentro da polis, né, e alguns começam já a fazer uma interseção dessa educação cívica com a educação digital, porque o civismo hoje não estaria mais desatrelado dessa capacidade do sujeito de se colocar na arena, para além dessa arena, a arena política está dentro do digital, né, dentro da esfera de visibilidade pública, que é como o professor Wilson Gomes, com leituras de Habermas, vai denominar. Então, eu observo que tanto a educação cívica quanto uma outra que eu fui olhar com a lente mais profunda, que é a educação fiscal, elas têm pouquíssima incidência dentro do campo da educação formal. A gente encontra mais estudos em ambos os campos, nas ciências sociais, nas ciências políticas, na administração, enfim, na gestão pública, mas dentro do campo educacional, as recorrências são mínimas, né? E eu fiquei curiosa de poder entender por quê. E investigando sobre a educação fiscal, o que é que eu percebo lá, né? Que ela emerge, ela é uma derivação, né? Vamos dizer, eu vou chamar de um aprimoramento da educação tributária, né? Ela é uma política pública de Estado social, e ela se organiza ali dentro do Plano Nacional de Educação Fiscal. Mas, apesar de vir de uma história que remonta lá, talvez, se não me falha a memória, 2006, é apenas em 2010, no CONAI de 2010, que a educação fiscal é aprovada. E aí, nos documentos, ela é apresentada como uma abordagem didático-pedagógica, né?
capaz de interpretar, e tem um texto que ele está muito longo, mas que busca fazer isso, estimular o cidadão a compreender o seu dever de contribuir solidariamente, né, mas de participar, quer dizer, eu contribuo, mas eu participo do acompanhamento, da fiscalização, da aplicação desses recursos públicos, com fins aí de conquistar e de promover a justiça, a transparência e tal. Então, ao observar essas, aqui tem um quadro muito interessante que foi criado por Campanha, que defendeu a tese dele na FACED, e foi uma grata surpresa ver que um professor da FACED, que é o professor Robson Tenório, ele fez a orientação desse trabalho. Ele, desde a área contábil, e vai para lá para dentro para observar a educação fiscal. Então, esse quadro que ele trabalha é muito interessante, e seguramente vai me ajudar a pensar futuramente em como organizar certas categorias de análise, né? Ele parte de um estudo de Borges, também muito completo, e vai trazendo alguns aspectos da educação fiscal que não estão mais encerrados apenas no conceito que está dentro do programa, né? Mas ali, ó, tá vendo? Promover a justiça fiscal e a ética distributiva, promover o controle social, disseminar boas práticas de gestão pública, restaurar a legitimidade e o papel do Estado, promover a relação harmoniosa e cooperativa entre cidadão e Estado, enfim. E aí, claro que as coisas não foram acontecendo de forma linear, mas em entrevistas exploratórias, para ir começando a fechar o escopo desta investigação, eu comecei a pensar bem quem está trabalhando nesta perspectiva da educação cívica, mas aí afunilando ainda mais com a educação fiscal. Então, encontrei alguns estudos que mostram iniciativas ainda parcas dos próprios estados, né, e alguns municípios, geralmente em parceria com os órgãos de controle, né, aí as controladorias gerais, os tribunais de conta, o próprio Ministério Público, mas me chamou muita atenção ao mergulhar no campo, e aí, claro que o próprio trabalho da Marisa Ville, e depois o artigo que a gente vai apresentar na ANPED, né, que tem uma boa repercussão em 2019, e é apontado ali como um trabalho inédito, que havia, no parecer estava escrito lá, né, há uma grande lacuna nessa temática, vale a pena continuar os esforços, vale a pena colocar uma lente aqui, outra acolá. Então, tudo isso foi convergindo para ampliar o meu interesse de entender o que era isso, né, que grande lacuna era essa, que experiências estavam em curso, e aí num levantamento que incluiu também os outros órgãos de controle, como os tribunais e o Ministério Público, os Ministérios Públicos, né, nível estadual, eu vi que tinha muita coisa acontecendo dentro das escolas, uma infinidade de experiências, com algumas características semelhantes, mas a que mais me chamou a atenção as que mais me chamaram a atenção foram as que estavam sendo encabeçadas pela Controladoria Geral da União e algumas controladorias gerais dos estados, né? Aí vocês vão ver um mapeamento que foi organizado por meu colega Manuel, que está aqui, e a professora Gisele Craveiro, a partir de entrevistas que realizamos. Ele organiza um pouco que iniciativas são essas, né? Eu estou, inclusive, trabalhando na atualização desse quadro, a gente já tem algumas informações mais novas, esse é um trabalho que eles apresentaram ano passado, mas dá uma dimensão, né, do quanto, da abrangência do trabalho que as controladorias decidiram encampar. E outra coisa que aliou, assim, que convergiu para que me parecesse relevante seguir nessa caminhada, de observar esse trabalho de monitoramento participativo mediado por tecnologia cívica que está sendo promovido por esses órgãos, era o fato de simplesmente, já partindo para um levantamento bibliográfico, aí vocês vão ver que eu olhei no Cielo, Banco de Dissertações de Tese da CAPES, e nas reuniões nacionais da ANPED, observei 10 anos, olhei para todos esses descritores, mas vou apenas apresentar aqui um pouco de como foram as incidências no campo da educação fiscal, e em 10 anos de trabalho foram 9 incidências na CAPES, uma na ANPED e nenhuma no Cielo. Quando você olha a educação fiscal dentro do campo educacional. Se você olha a educação fiscal dentro da área contábil, algumas outras áreas, se acha algumas coisas, mesmo assim, em número bastante reduzido. Mas quando o óculos é o campo educacional,
há uma lacuna enorme, até entre esses 9 trabalhos da CAPES, um da ANPED é o que apresentamos eu e Marisa Ville, em 2019, e as 9 incidências da CAPES, aí dentro também está, porque eu forcei um pouquinho a barra, o trabalho de Marisa e de, se não me falha a memória, Pereira, mas são parcos, né, os conhecimentos desenvolvidos em torno do que significa levar um processo de monitoramento participativo para dentro do ambiente escolar, né, utilizando uma inovação tecnocívica, que no caso é o Monitorando a Cidade, no caso dessas experiências, prioritariamente é com ele que as controladorias estão trabalhando. Então, a gente disse, poxa, tem aí uma lacuna importante, né, para a gente conhecer. E daí surge a questão central dessa pesquisa, né, que é como o monitoramento participativo, mediado por tecnologia digital cívica, se configura como prática didático-pedagógica de educação fiscal na escola, né, e em que medida ele contribui com processos de participação dessa comunidade escolar no monitoramento de serviços e políticas públicas. Dessa questão central se derivam 5 outras questões, né, como as vivências do monitoramento participativo são planejadas e desencadeadas nas escolas, como os professores e estudantes percebem a própria participação e engajamento nas ações de monitoramento e as possíveis contribuições para a formação cidadã, quais as apropriações e dificuldades são apontadas pela comunidade escolar para a adoção de tecnologia digital cívica no monitoramento participativo, quais as potencialidades e limites dessas práticas pedagógicas desenvolvidas, em que medida elas se articulam com o currículo, né, dessas escolas em que os projetos foram realizados, e quais as repercussões do monitoramento participativo para além do ambiente escolar. Então, vocês percebem que, aqui já em redação de objetivo, não tem exatamente tanta mudança, mas cabe, né, esse estudo de compreender como é que essas iniciativas estão acontecendo, o que é que elas têm desencadeado no ambiente escolar, né, que escolas aderiram, por que aderiram, como foi essa coisa de ter dentro da escola uma inovação tecnocívica ali dentro, né, um aplicativo, né, como Monitorando, que permite que você faça um monitoramento ali de um serviço ou de uma política pública. Como é que isso acontece dentro da escola? Quais foram as reações desses gestores que estão ali dentro? Então, eram muitos questionamentos, tentei aí afunilar ao máximo, mas o fato é que são perguntas sem respostas, né? Assim, pelo menos até onde eu fiz o levantamento, a repercussão dessas experiências dentro do ambiente escolar se resume a muitas interrogações. A gente tem leituras das próprias controladorias nos seus relatórios, narrando como foi, mas e alguns incipientes artigos, recentemente, né, Diego estava escondendo aí as 7 chaves, um artigo que ele fez com Ziller, e eu fiquei bem interessada, logo pedi a ele, logo li, viu, Diego, você mandou, acho que 3 horas depois eu já tinha lido. Porque isso, assim, sedenta por conhecer um pouco essas perspectivas de como estão se estudando. Então, bem, pautado nisso, e olhando para aquela tabela que eu mostrei para vocês lá anteriormente, de experiências que estão acontecendo em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né, eu decidi, nós, né, decidimos focar o estudo de caso no controladoria nas escolas. Por quê? O controladoria, né? Ele acontece ele foi promovido pela Controladoria Geral do Distrito Federal entre 2016 e 2018, né? Ele, para mim, assim, é um caso que ele tem representatividade, ele tem abrangência, vocês podem olhar os números que estão aí ao lado, né? Atingiram cerca de 120 professores, 5.000 estudantes, chegaram aproximadamente a 120 escolas. Então, ele teve um grande envolvimento de órgãos de controle e fiscalização, uma diversidade muito grande de parceiros envolvidos, cumpria esse requisito de promover processo de monitoramento participativo para avaliação de políticas e serviços públicos em contexto escolar, e o mais interessante é que é um projeto que ele tem seus desdobramentos já postos dentro da própria Controladoria do Distrito Federal. Ele foi rebatizado a partir de 2019, ele se transformou no De Olho na Educação, mas ele guarda muita semelhança com o projeto anterior, ele sofre algumas adaptações, e
lá para Goiás, né, na CGE de Goiás, ele ganha o nome de Estudantes de Atitude. E aí o interessante de ele estar aqui, e o controlador na época, no Distrito Federal, que era o Ziller, ele vai para Goiás, e eles levam essa experiência para lá, também sofre já algumas adequações, não é o meu foco de estudo, não daria conta de ver em que medida essas adaptações ocorreram, o que é que realmente mudou, que aprimoramento isso foi feito, por que rebatizar, não são questionamentos do meu trabalho, eu vou usar apenas como argumentação para mostrar a relevância da escolha do estudo de caso, né? E, além disso, o Controladoria nas Escolas, ele vai trabalhar com monitorando a cidade, né? Que essa ferramenta originalmente batizada de Promise Tracker, que foi desenvolvida pela galera do Centro de Mídias Cívicas do MIT, e que tem 2 componentes computacionais, né? Que é a plataforma web para a criação de campanha e o aplicativo para coleta de dados para ação cívica. E é um aplicativo, né? Uma ferramenta que, como eu disse, já é utilizada por diversos outros órgãos, também o Ministério Público está utilizando, em parceria com a Embrapa, no Conexão Águas, num projeto chamado Biomonitorando as Águas. Eu entrevistei o Fernando, eu não sei se ele entrou aqui enquanto eu estou falando, que eu não vi, mas, enfim, eu fui descobrindo que também esta ferramenta, ela hoje tem e aqui a própria Gisele, é uma pessoa que trabalhou no desenvolvimento dessa ferramenta, ela se apresentou com um potencial muito grande e com essa ampla gama de experimentações, né? O próprio trabalho da Marisa Ville vai falar do uso do monitorando no norte do Brasil, nas cidades de Santarém e Belém, onde estudantes utilizaram para monitorar a merenda e influenciarem na política nacional da alimentação escolar, né? PNAE. E aí, assim, bem em linhas gerais, o projeto ele se organiza ali em 3 principais eixos, ele é bem gamificado, né? Então, as escolas fazem um processo de inscrição por adesão, e depois elas entram numa espécie de gincana, né? Em que os professores vão passar por um processo de formação. Deixa eu até passar para cá que explica melhor. Assim, o ciclo da metodologia implica nessa adesão voluntária da escola. Depois tem um processo de formação dos professores, que são chamados professores orientadores. Cada escola precisa inscrever pelo menos um professor, e este professor, com pelo menos uma turma de aproximadamente 40 alunos, desenvolve a ação da auditoria cívica, né, que é apresentada dentro do Controladoria nas Escolas como a espinha dorsal do projeto. E aí eu já pesquei lá no artigo do Ziller com o Diego, como é que eles definem essa metodologia de auditoria cívica, né, como uma ferramenta de controle social que consiste em envolver cidadãos na fiscalização da execução das políticas públicas, por meio do preenchimento de um checklist que verifica a existência e a qualidade dos serviços públicos, gerando ao final um relatório no qual constam recomendações aos gestores públicos, né, com providências a serem tomadas para a solução dos problemas identificados. Então, pós auditoria, esse diagnóstico do problema apresentado, os grupos são estimulados a desenvolver um plano de ação para fazer ali algum tipo, mão na massa, né, algum tipo de incidência para transformar aquele problema que eles identificaram, né. Então, a partir daí, eles entram nessa gincana, depois essas escolas são ranqueadas, né, em primeiro lugar, isso se não me engano, essa tabelinha, eu esqueci de colocar, mas ela é de 2017, né, e aí vocês veem aí um pouco as premiações, cadê o que mais? A auditoria cívica eu já falei, esse processo de auditoria implica também realização de tarefas especiais e desafios, e tem uma peça que é apresentada a todos os participantes, né, que vai justamente também seguir nesse processo de discussão da cidadania, o que é ser cidadão, o que é cidadania, o que é participar, reconhecer seus direitos, cobrar, fiscalizar, enfim. Bem, então, no segundo capítulo da tese, eu apresento os pressupostos metodológicos, né, e eu estou utilizando uma pesquisa qualitativa, e aí eu estou trabalhando com uma abordagem multireferencial, tendo a Arduino como principal autor para subsidiar essa escolha, e complexa, né, e aí está o Edgar Morin.
Como eu já apresentei anteriormente, vou trabalhar com estudo de caso. Por que dessas escolhas? Primeiro, porque há um alinhamento dentro do nosso próprio grupo de pesquisa, dessa percepção, dessa construção que se faz com o campo, não é? A gente, ainda que seja, às vezes, mais comum que a gente trabalhe com algumas bases, umas categorias a priori, a gente trabalha mais indo ao campo, colhendo, dialogando com a teoria, e aí isso vai estar mais explicado melhor aqui. E a escolha da análise textual discursiva, que é justamente essa possibilidade de fazer a análise dos dados a partir tanto da análise do conteúdo, quanto da análise do discurso, né? Então, conteúdo tem bastante documento, tem bastante material, tem muito depoimento, né? Eu pretendo partir para campo justamente para coletar da fonte, né, outros discursos, outras percepções, para então, a partir daí, fazer o que Moraes e Galeazzi vai chamar de 3 etapas, né, para esse processo de análise textual discursiva, né, que ele vai dizer que é a desmontagem dos textos, estabelecimento das relações entre essas unidades de significado, para que daí nasça esse novo emergente, que é justamente o momento que você faz o processo de categorização para deslocar do campo empírico para o processo de abstração teórica. Então, voltando para aqui, que eu dei uma puladinha, o trabalho, né, para os dispositivos para a produção de dados para esse trabalho, eu organizei em 4 fases, né, que é essa primeira fase do levantamento bibliográfico, que parece um contínuo, nunca termina, cada hora parece que chegam mais coisas, normal. A construção do marco teórico, eu estou trabalhando já no capítulo 4, bem perto de finalizar ele, e realização de entrevistas exploratórias. Na fase 2, continuo nesse processo de construção do marco teórico, né, levantamento das iniciativas, como eu mostrei para vocês, e aí já a realização de entrevistas com controladores, auditores, promotores, né, como eu havia comentado. Eu estou justamente me organizando agora para a qualificação, para partir para o trabalho empírico, né, que é essa fase 3. Eu já estou já fiz levantamento, estou organizando os documentos. Publicamente aqui, Diego, muito obrigada, foi vital toda a generosidade aí da equipe da controladoria, Bruno também, em ceder uma gama de matérias, são centenas de documentos, né, eu estou tentando organizá-los, ver o que eu vou trabalhar, o que eu não vou, o que é que tem ali de informação e tal, o que é que dali ainda vai gerar algumas perguntas, porque tem algumas dúvidas que esses materiais suscitam, a realização das entrevistas, né, já fiz, e eu pretendo, pós-qualificação, aí no finalzinho do primeiro semestre, entre junho e agosto, fazer a aplicação de questionários com as escolas e grupos focais após essa análise preliminar das respostas dos questionários com integrantes de 2 escolas participantes do projeto. Da seguinte forma, eu pensei esses grupos focais, né? Uma escola, aí já a partir dos diálogos com Gisele e Nelson, uma escola que tenha sido premiada e outra que não tenha sido premiada, ou que até tenha abandonado o processo, né, evadido do processo, um professor que tenha participado diretamente do projeto e outro que não, um gestor, e por aí vai, né, que tenha participado, outro que não tão diretamente, estudantes, né, que tenham participado diretamente no projeto e outros que não estão diretamente no projeto, e familiares ou membros da comunidade que, porventura, tenham sido envolvidos em alguma atividade. Eu já tenho um contato com um professor bem receptivo, porque retomar o contato com esses estudantes agora, à distância em Brasília, não vai ser simples, mas vai ser possível, né? Eu pensei de aplicar os questionários, montar o questionário, enviar para as escolas, aí no parceria, né, com o Colab, com o GEC, com a controladoria, para ver o que emerge dessas respostas, e para o grupo focal não, assim, fazer um contato mais direto com alguém que esteja a fim de participar da pesquisa, né, e já ali, nesse processo de identificação dessas pessoas. Bem, o trabalho nos capítulos seguintes, eu vou trabalhando com outros conceitos que são chave para o desenvolvimento do estudo. Eu já comentei alguns aqui, educação fiscal, cívica, enfim, cidadania, mas eu também trabalho ali com a compreensão do que é controle social, né? Vou definir também o que são tecnologias cívicas, né? Essa diferença entre tecnologia cívica e tecnologia governamental, porque
tem aspectos diferentes, trouxe um breve conceito da Knight aí, mas trabalho com outros autores. Deixei ali pequenininho, porque são muitos autores que eu fui buscar um pouco, né, já que a ideia é perceber, ter essa percepção de como os estudantes recebem essa experiência, eu também tenho um capítulo que eu dedico a isso, pensar como as juventudes lidam com tecnologia para a participação social. E aí vou trabalhando com Bianchi, com pais, para conceituar essas juventudes e hoje a sua inserção nas redes e como eles têm utilizado as tecnologias para participação. E também, óbvio, a prática pedagógica, o que é, em algum momento, em algum momento ali eu também defini para poder observar o que os professores dispararam de processos pós-formação, o que aconteceu entre a formação e a premiação dentro da escola, né? De fato, como eles se organizaram, né? E que medida isso repercutiu no currículo, que medida isso permanece na escola, ou o professor internalizou isso como uma prática dele em outras atividades. Então, temos essas duas dimensões de curiosidade, né? Conhecer essa prática e como ela foi percebida pelos estudantes. Monitoramento participativo também é um conceito vital, né? Eu bebi na fonte da Ville, em que ela trabalhou com alguns autores para montar esse processo de compreensão de como se dá o monitoramento participativo. Ela desenvolveu esse quadro para estudar a utilização do monitorando nas escolas de Belém e Santarém. E aqui, para finalizar, alguns achados preliminares, né, por objetivo. Preliminares mesmo, porque eu acho que é um trabalho que ele vai de fato se revelar quando eu for a campo. Né, no que se refere a essa compreensão de como as iniciativas estão sendo planejadas e implementadas, o que é que eu já observei, né, que a concepção do projeto, planejamento, orçamento e gestão das campanhas são ações prioritariamente concentradas nos órgãos de controle, né. As escolas são convidadas a essa adesão, a partir do momento que elas são convidadas, elas em alguma medida ali já começam a se organizar, né, como isso vai acontecer, mas tem todo um trabalho prévio que está concentrado nos órgãos, né? Há uma aparente boa adesão das escolas à proposta, porém, temos evasão, né? E é importante saber por quê, né? E tem também uma definição de um perfil dessa escola, né? Que pode ser um filtro importante a considerar. Como é que o projeto chega a quem não passa por esse perfil, né? Porque a gente tem aí, a partir do momento que você olha ali para o objetivo 3, né? Se vai utilizar uma tecnologia, a gente encontra as escolas, muitas delas, com problema de sucateamento ou ausência de infraestrutura tecnológica, que podem ser empecilhos substanciais para que elas adiram e que elas sigam no projeto. Então, será que as escolas que conseguem ficar até o final só são aquelas que reúnem essas condições e as que não reúnem? E que talvez sejam justamente as que precisem mais de iniciativas como essa. Como é que elas ficam, né? Como é que tem sido a receptividade desses professores ao uso da tecnologia, quando a gente sabe que há ainda uma relação ali conflituosa, professor-tecnologia, e ainda, né, intensificada agora no processo da pandemia, né? E como é que é a motivação dos estudantes para a utilização dessas tecnologias? Eu pulei para o objetivo 3, e voltando para o 2, eu trouxe que nos depoimentos coletados pela controladoria, eles apontam que há um engajamento grande, né, quando a escola entra e se joga, assim, os professores se engajam, são depoimentos super comoventes, né, inclusive em vídeo, em relatórios, né, de jovens contando como aquilo impactou a vida deles, dos professores falando como foi super importante desenvolver, de como a escola agora está diferente, e dá essa curiosidade, bem, agora eu quero ir lá, assim, a fundo mesmo, conhecer um pouco como ficou, como é que está tudo isso hoje, como é que as coisas ficam quando a controladoria sai desse lugar de protagonismo na relação dessa parceria, né? Eu não consegui observar ainda algumas opiniões de professores sobre a formação, porque não fui a campo, e aí está a impossibilidade de trazer alguns achados no objetivo 4, e no 5, o que já deu para perceber são esses planos de ação, né, que geralmente eles são executados dentro do próprio âmbito escolar ou no entorno da escola.
mas para além da comunidade escolar, ou seja, escola e seu entorno, eu ainda não consegui visualizar nos documentos se apareceu isso, sabe? Se, sei lá, o prefeito, o governador chegou a ser informado. Eu sei que há sempre uma intenção de falar que essas experiências, elas não têm fins punitivos, né? Elas têm um fim educativo, como a própria educação fiscal propõe, é um fim didático-pedagógico. Mas houve alguma repercussão, porque em algumas outras experiências essas repercussões aconteceram. Em alguma medida, no Controladoria nas Escolas isso aconteceu? É um questionamento que eu também tenho. Aqui eu tinha feito 3 slides falando do delineamento da pesquisa, mas eu acho que eu já estourei o tempo, vou encerrar por aqui. Viva a ciência, viva o SUS. Sigamos. Excelente, Carla, muito boa a sua apresentação, estou muito orgulhosa de você, viu? Acho que é uma satisfação muito grande ver a maturidade que alcançou a sua pesquisa. Está muito estruturada e densa de conteúdo, então já dou os parabéns adiantado. E gostaria agora, né, de passar para essa fase assim tão estimulante que é da nossa conversa, tá bom? Bem,